do ba 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 do do. E aí, minasan, tudo genki desu ka? What? Bom, como eu havia falado antes, meu nome é Renan e a gente vai dar continuidade para o nosso projeto aqui do canal, que é mediante estudando livros cristãos e ensinando para vocês um pouco do japonês contido dentro dos livros, né? Porque não é um japonês comumente usado, você vai ver muitos vocábulos, expressões gramaticais que você só encontra dentro dos livros. E eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto e poder desmembrar um pouco do japonês através disso. Então, como eu havia falado, nós vamos estudar o livro de Irineu de Lyon, né, um dos pais da igreja, aqui para você. E eu já estou um pouco mais adiante no capítulo. E eu vou começar aqui falando sobre uma parte que ele começa a falar de um certo homem chamado Marcos, feiticeiro, que dentro desse pessoal ele se considerava uma pessoa acima deles. Ele achava que ele detinha uma verdade acima deles e que, na verdade, ele veio para corrigir os erros dos próprios gnosticistas, afirmando que ele tinha uma verdade mais reveladora e mais correta do que todos os outros. Hipocrisia. Heresia. Então, vamos lá, tá? Eu vou aqui deixar aqui para você aqui do lado aqui a página que eu tô lendo aqui e também eu vou colocando aqui um pouco de imagens a respeito do que eu tô lendo, mas primeiramente eu vou ler em japonês tudo e depois eu vou pegando palavra por palavra ou palavras que formam uma expressão e vou explicando para vocês qual que é o tipo de uso dela, o que ela significa e assim que nós vamos fazer, tá bom? Então, lembre-se, caderno na mão, caneta na mão e vontade de estudar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês, tá? Sate, karera no uchi no hitori ga jibun wa shi no ayamari o tadashita to itte hora o fuita. Kare no namae wa Marcos to iu. Majutsu to sagi ni kakete wa hyakusen renma. すでに何人もの男たちと少なからずの女たちも誘惑して自分に従わせていた。Então, essa aqui é a nossa frase que nós vamos pegar hoje, tá, pessoal? É uma frase, parece pequena, mas talvez tem muito conteúdo aqui que talvez você não sabe. Apareceu muitas palavras aqui que realmente são difíceis e a gente vai a partir daqui e vamos destrinchar essa frase aqui para saber o que o livro quer nos falar, tá bom? Então, vamos embora! Bom, primeiramente, nós vemos a palavra sate, né? Sate. Sate é aquela palavra quando você vai começar uma oratória, quando você vai começar a falar alguma coisa, quando você vai se levantar e fazer alguma coisa, você fala sate, né? É uma interjeição, né? É como se fosse essa parte, vamos supor, então, aí você começa a falar, então, tal, 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 tal. Então, sate dá essa ligação, essa ponte aí, né? Quando você vai começar a falar a sua coisa ou vai começar a agir de certo modo. Karera no uchi no hitori ga, né? Aqui nós temos aqui, karera no uchi no hitori ga. Karera, eles. No uchi, dentro deles. No hitori ga. Hitori, uma pessoa. Karera no uchi no hitori ga, uma pessoa dentre eles, tá? Jibun wa shi no ayamari o tadashita to itte. Vamos pegar essa parte aqui. Jibun wa shi no ayamari o tadashita to itte. Jibun wa, você sabe, né? Jibun é eu mesmo. Você a si próprio, você mesmo. Shi no. Esse shi no, shi, né? Vamos pegar esse shi aqui, ó, o kanji. Shi. Este kanji, pessoal, ele significa o kanji de professor, kanji de mestre, aquele que ensina alguma coisa, né? Aquele eremita que ensina alguma coisa. Então aqui ele está falando de professor, dos mestres, daqueles que ensinam. Porém, esse shi, ele tem uma outra função de prefixo também. Ou seja, se você pegar esse shi e colocar no final de uma palavra, ou seja, uma palavra assim, vamos supor, um substantivo assim, por exemplo, dirigir. Você tem lá o dirigir, que significa um ten suru, certo? Você pegar um ten é direção. Então você pegar um ten e colocar o shi, ele transforma essa palavra em uma profissão, ou seja, aquela pessoa que faz a profissão daquela palavra. Se você pegar um ten, direção. Coloca o shi, um ten, shi, ou seja,
motorista, tá certo? Outro exemplo, por exemplo, tem muitos, tem inúmeros, né? Por exemplo, chori, né? Chori é cozinhar. Se você pegar chori mais shi, fica chori-shi. Então, chori-shi significa cozinheiro. Outro exemplo, bio. Bio é beleza. Se você pegar bio e colocar mais o kanji shi, fica bio-shi. Cabeleireiro, entendeu? Cabeleireiro. Bom, então, vamos continuando aqui, tá? O Shi é muito legal, muito interessante, tá? Porque você pode transformar em inúmeras combinações com isso, tá? Ayamari. Vamos pegar o Ayamari. Ayamari, pessoal, Ayamari tem vários significados, né? Aí depende do kanji que você vai estar utilizando aqui e do contexto da frase, caso não aparecer o kanji, né? Mas aqui você tem Ayamari ou Tadashi Tatoite, né? Então você sabe que o Ayamari aqui significa erro, porque o outro Ayamari significa se desculpar, né? Você vai ayamaru para uma outra pessoa, você vai se desculpar, né? Ayamari nasai, se desculpe, né? Então aqui é ayamari de erro, do verbo ayamaru, né? De errar. Então aqui tá erro. Ayamar, porque logo em seguida vem o complemento dele, né? Ayamari o tadashita toite. Aqui tem o tadashita na forma passada, né? O verbo tadasu. Tadasu é o verbo corrigir, o verbo corrigir algo, né? Então, ou seja, ele tadashita, ele corrigiu o quê? Corrigiu um erro, né? Você não corrige uma desculpa, você corrigiu um erro, provavelmente, né? Então, tadashita toite, esse toite, nota que tem o toi mais o kanji de ite, que é de falar, né? Dizer. Então, aqui fica toite, ele diz, dizem, disse, né? Então, tem vários complementos desse tipo. Pode ser toite, toita, toyu, né? Então, quando aparece geralmente toite com um kanji, dá uma ênfase maior no que a pessoa diz, né? Então, dizem, né? Ou seja, dizem. Então, nós vamos para o próximo aqui. O próximo aqui, pessoal, é uma palavra assim que confesso que eu também não conhecia, e quando eu li essa parte aqui eu tive que pesquisar, e como eu falei para vocês, a gente vai estar aprendendo junto também, até porque o meu japonês não é tão perfeito assim, tá? Então aqui, quando eu pesquisei, esse kanji é muito difícil, né? Esse segundo aqui, né? Significa o kanji de ho, né? De lei, e o kanji de daki, né? Então fica horal fuku, né? A pronúncia correta é hora, né? Não hora, né? Horal fuku. O que significa horal fuku? Horal fuku é uma coisa que usou tsuku, né? Pelo que eu tava vendo aqui, ó. Aqui vai estar para vocês a explicação certinho em japonês. Então, é uma coisa que você mente assim para transformar ela em uma coisa maior, assim, sabe? Quando você mente demasiadamente, assim, para parecer uma coisa muito maior do que ela é. Então, esse é o horal fuku. Continuando aqui, Karen no namae wa Marcos toyu. O nome dele é Marcos, aqui é fácil, né? Majutsu to sagi ni kakete wa. Aqui tem duas palavras que provavelmente você conhece ou não conhece. Majutsu, né? Majutsu é uma palavra que você vê muito em filmes, muito em animes, muito em mangás, mas você vê não muito no cotidiano. Majutsu é magia, feitiço, né? Então, Majutsu, feitiço, magia. Anota aí. E em seguida nós temos a palavra sagi, né? Sagi. Sagi você vê comumente na porta dos combines, no banco, né? Sagi é golpe, né? Você vê lá Furikomi Sagi, né? O golpe do Furikomi, né? Kekkon Sagi, né? O golpe do casamento, né? Então tem vários tipos de distinção desse daí, né? Então Sagi é golpe. Uma conotação aqui, se você pegar esse Sagi e colocar aquele Shi que nós vimos anteriormente, ele dá o nome à profissão da pessoa que exerce aquilo, ou seja, Sagi Shi, golpista, entendeu? Tá aí mais uma coisa interessante. Continuando, Majutsu to sagi ni kakete wa Hyakusen Denma. Aqui nós temos primeiro nosso famoso Yojuju Kugo no japonês, né? Talvez você conheça, talvez você não conheça. Eu vou dar uma simples explicação do que seria este termo gramatical, este termo Yojuju Kugo que está aqui do lado aqui, ó. São 4 kanjis, a escrita, né? Então, e o nome é isso mesmo, né? São 4 kanjis juntos que formam uma nova expressão, né? Um dialeto, um ditado popular, assim. A gente tem muito no português, por exemplo, filho de peixinho, peixinho sabe? Essas coisas assim. Então esse aqui, no japonês, também existe. E ele é chamado de Yojuju Kugo. 4 ideogramas junto que formam uma nova expressão, uma nova palavra. E é muito rico esse termo, esse estudo do Yojuju Kugo, né? No entanto que japonês, eles não dominam muito isso, porque é muito vasto, é muito amplo. Você pode fazer inúmeras combinações. Então, não se assuste, tá? Porque japonês também não sabe muito. Então,
mas é uma coisa muito interessante. Eu tenho um livro que é dessa grossura aqui, que só tem Yojuji, é um dicionário de Yojuji Kugo, é muito interessante. Então aqui nós temos o nosso primeiro Yojuji Kugo. Se você for destrinchar ele aqui, ó, você vai ter o kanji de sen, hyaku, depois você tem o kanji de tatakai, né, que também pode ser lido como sen, depois você tem o kanji de den, que quer dizer refino, refinamento, e depois você tem um último kanji que é ma, que também pode ser lido como migaku, ou seja, você migaku, você aperfeiçoar alguma coisa, também pode ser entendido dessa forma, ou seja, a palavra em si, no sentido literal, significaria 100 batalhas aperfeiçoadas, refinadas, entendeu? Então daí dá para você ter uma ideia do que significa essa expressão, ou seja, é algo que já foi, ao longo do tempo, foi tão refinada, foi tão praticada, foi tão aperfeiçoada, que ele demonstra essa habilidade, essa maestria da pessoa em praticar certo tipo de ato. Então essa é o significado desse kanji aqui, né? Desse ideograma Yojuji Kugo, Hyakusen Renma, tá bom? Mais para frente, talvez eu faça um vídeo explicando melhor, detalhado, sobre alguns Yojuji Kugo que são mais comumente usados. Só para você ter uma ideia, um bem usado que é parecido com o nosso português, existe a expressão em japonês chamado Iseki Nicho, né? Iseki Nicho. Iseki vem o quê? I quer dizer um. Seki, pedra. Ni, dois. Cho, tori, né? Pássaro. Ou seja, uma pedra, dois pássaros. No nosso português, o que te vem à cabeça quando você relaciona, assimila isso? Creio que é aquela nossa expressão, matar um coelho com uma cajadada, matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, esse é o significado desse Yojuji Kugo também. Pode ver que tem similaridade? Existem muitos outros que são parecidos. E tem uns que eles pegaram da Bíblia também, né? Que são interessantes também. Então, vamos continuando aqui, tá, gente? Sudeni, nani mono otoko tachi to sukunakarazu no onna tachi mo. Sudeni significa já, né? Sudeni, já. Nani mono otoko tachi to, vários homens, aqui tudo bem. Aqui tem o sukunakarazu, né? Sukunakarazu você não encontra as pessoas falando formalmente, assim, no cotidiano, mas nos livros. Então, sukunakarazu vem da palavra sukunai. Sukunai, mais karazu. Sukunai você sabe o que é. Sukunai você sabe que é pouco. Então, se você pega o pouco e coloca karazu, ele fica nem tão pouco. Então, ele dá essa impressão no nosso português de nem tão pouco. Sukunai, pouco. Karazu, sukunakarazu, nem tão pouco. Ou seja, aqui ele quer mostrar que muitos homens, já muitos homens, e nem tão poucas mulheres, entendeu? E nem tão poucas mulheres, ou seja, muitas mulheres também. Continuando aqui, onna tachi mo yuaku shite jibun ni shitagawasete ita. Aqui nós temos o final da nossa frase, né? Yuaku shite é um verbo comum também, que significa seduzir. A Bíblia fala muito, né, de seduzir. Ela escreve muito sobre yuaku, né, que é sedução, a sedução do mundo, né? Então a Bíblia fala muito desse verbo, é muito comum você ver ele. Yuaku shite jibun ni, a si próprio, shitagawasete ita. Shitagawasete ita. Então você tem que tomar muito cuidado com shitagawasete ita. Por quê? Você tem que pegar que verbo que é, né? Ele está numa forma flexionada do verbo que talvez muitas pessoas não são familiarizadas. Você pega o verbo shitagawasete ita, você vê de onde que vem esse verbo. Vem do verbo shitagao. Então ele está no verbo shitagao. Shitagao quer dizer seguir, obedecer às vezes também. Na Bíblia diz pra gente seguir a Cristo. Lá traduz como Yesu sama ni shitagai nasai. Siga a Cristo, obedeça a Cristo. Então aqui está shitagao. Então, mas ele está flexionado na forma shitagawa seteita, na forma seru. Lembra a forma seru? Você, meu jovem estudante que estudou sobre voz passiva, voz potencial no japonês, que no começo parece difícil, mas depois fica bom. Então ele está nessa forma aí. Então quer dizer que ele está mandando fazer algo, ou seja, ele faz aquilo acontecer. Shitagawa seteita, ele faz as pessoas seguirem ele, tá? Então esse o significado desse verbo. Shitagawa seteita, tá no verbo teiru, na forma passada, tá? Shitagawa seteita. Mas você pode, aqui nesse caso, você não precisa traduzir, ele está na forma teiru teita, então você fica na forma do particípio do passado, ele fazia seguir. Não necessariamente você precisa traduzir assim, entendeu? Porque no japonês não funciona assim a tradução da linguagem muitas das vezes. Então você traduziria como ele fazia seguir, né?
Talvez não sei se meu português está correto, porque já faz tempo que eu não estudo muito português. E então é isso, pessoal. A nossa frase aqui no começo que a gente viu, a gente está falando de um feiticeiro Marcos, que afirmava que detinha um conhecimento acima dos seus próprios professores na época do gnosticismo. E aqui a gente tem a nossa frase. Então a gente lendo aqui ela, o que a gente entende dela? Agora eu vou ler a frase trazendo para vocês a tradução do que o livro quer nos mostrar. Então aqui diz, Sate, então, karera no uchi no hitori ga jibun wa shi no ayamari o tadashita to ete. Dentre eles, diz que ele veio para corrigir os erros do próprio mestre dele, dos próprios professores dele. Horal Fuita, ele tá falando bobeira, tá? Ele jogou... Horal, eu pensei uma coisa aqui, que eu falei, será que é igual? Horálfico, né? Eu falei, jogou cocô no ventilador. Parece que é mesmo, acho que daria para traduzir assim, né? O cara praticamente jogou um cocô no ventilador, porque foi tanta abobrinha. Eu acho que pode traduzir assim. Talvez eu seja a única pessoa que traduziu desse jeito, mas é esse sentido aí, tá? Horal Fuita. Kare no namae wa Marco to soyo. O nome dele é Marcos. Tá vendo, Marcos? Majutsu to sagi ni kakete wa hyakusen renma, né? Ou seja, a respeito de magias e golpes, ele já está tão refinado que já está dominando ela completamente. Sudeni nanni no mo otoko tachi to sukunakarazu onna tachi mo yuwaku shite jibun ni shitagawasete ita. Ou seja, e ele já seduziu e fez muitas mulheres, fez muitos homens e nem tão poucas mulheres o seguirem. Então essa aqui é o destrinchamento da nossa frase. Então você fazendo isso, você que está começando a ler em japonês, eu aconselho você a fazer esse tipo de exercício. Você não ficar lendo inteiro. Você pegar uma parte, né? Pegar de um ponto até certo ponto, não muito grande, também não muito pequeno, e fazer o destrinchamento da frase, né? Palavra por palavra. Se tiver algum tipo de expressão, você tem que estar atento, porque 2, 3 palavras formam uma expressão. Se tiver outro complemento, você tem que estar atento. E você pega aquilo e faz uma análise daquela frase e tenta chegar à interpretação real daquele texto que está ali. Então, no japonês, para você assimilar junto com o português, seria o ideal, se caso você não é um nativo aqui, consegue assimilar tudo lendo direto. Eu consigo ler assim bastante, indo direto, sem parar, porque eu já estou muito acostumado e meu vocabulário está muito... tem evoluído muito ao longo do tempo que eu tenho estudado muitos dos livros, tá? Então, mas no começo eu fazia assim também. Eu comecei assim, né? Sempre com o caderno na mão, pegando palavra por palavra que eu não conhecia, anotava, lia a frase, destrinchava ela por palavra, e depois eu assimilava com o japonês e via qual era a melhor tradução. Então, essa é a nossa frase de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, né? Sempre estudem se você quer aprender. Nada vem de graça, né? Tudo tem que correr atrás. E sempre lembre de anotar as coisas e relembrando elas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.